Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Shirley Herrera, sou astróloga e numeróloga cabalística. Se você acabou de chegar, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje, eu não falo sobre as previsões da semana. Hoje eu vou sair um pouco do tradicional e vou falar para vocês da importância do ascendente e como que ele é encontrado no mapa natal. Vamos lá? O que é o ascendente? O ascendente é calculado de acordo com o horário e com as coordenadas geográficas da cidade de nascimento de uma pessoa. O signo ascendente corresponde ao signo que estava nascendo no horizonte leste no exato momento do nascimento de um indivíduo. É o signo que está em ascensão no horizonte, ou seja, ele está ascendendo, ele está se elevando. A cada 24 horas, a posição do ascendente dá uma volta completa no zodíaco. Então, o signo ascendente muda a cada 2 horas aproximadamente, já que existem 12 setores, 12 casas no mapa, e é por isso que é necessário informar com exatidão o horário de nascimento. Por que isso é tão importante? Se você não tem o horário correto de nascimento, toda a informação no mapa ficará distorcida e não será fiel ao mapa natal que deveria ser de determinada pessoa. E antes da criança nascer, já no primeiro momento da concepção, todos os planetas começam a agir em cada mês da gestação. Todo o seu corpo físico, mental e emocional estará em formação durante os 9 meses. Veja só como a astrologia é interessante. Na concepção, a criança já está recebendo a influência dos planetas dentro da barriga da mãe. Ela já começa ali a ser moldada e isso vai também determinar toda a composição do seu corpo físico, né? Todas as características, altura, peso, mais cabelo, menos cabelo, tudo isso é moldado pelos planetas. Então, Saturno, no primeiro mês, ele dá início na gravidez, ele faz o avanço ou impede essa gravidez. Já Júpiter, no segundo mês, ele age na estimulação, na expansão, na multiplicação e no crescimento das células. Marte, no terceiro mês, ele fornece o calor e os primeiros movimentos. Eu acho que tem muito a ver com Marte, né? Já que Marte, ele é aquele que avança, né? E principalmente tem muito a ver com o movimento mesmo. O Sol, ele age no quarto mês. Ele começa a dar a forma humana quando o espírito inicia a influência sobre a matéria. Vênus vai agir no quinto mês, que é quando completam-se os órgãos e já ganha sensibilidade. Já Mercúrio vai para o sexto mês, onde a criança já começa a ter a percepção de luz e sons e o início do raciocínio. Quando eu digo aqui o início do raciocínio, não vamos comparar com uma criança totalmente formada, tá? É uma pré-sensibilidade ao raciocínio. A Lua, ela vai agir no sétimo mês. O bebê tem sua forma física completa e o uso dos seus órgãos. Já Saturno volta de novo a agir aqui nessa gestação, no oitavo mês, consolidando a estrutura e o endurecimento dos ossos. E Júpiter, por fim, no nono mês, ele faz a finalização do crescimento e o próprio nascimento em si.
E de acordo com Platão, as esferas planetárias, no processo de reencarnação, ele começa com Saturno e vai descendo até a Lua. São o que a gente chamaria de os assentos das almas prestes a nascer. Essas almas nascem então na Terra no seu tempo e lugar designado. Então, no exato momento, uma alma desce da oitava esfera. A oitava esfera, né, ela é o firmamento, ou chamado de céu celestial. Não vamos imaginar um céu celestial da forma como é descrito religiosamente, mas a esfera antes de entrar no sistema planetário. É como se fosse uma oitava dimensão, vamos pensar assim. E passa para as 7 esferas de Saturno, nesta ordem. Depois ele vai para a 6ª esfera de Júpiter, para a 5ª esfera de Marte, para a 4ª esfera do Sol, pela 3ª esfera de Vênus, pela 2ª esfera de Mercúrio, e essa alma ela vai acumulando todas essas energias dos planetas, dignidades e debilidades de cada planeta. Lembre-se que tudo é dual, então você vai, vai coletar essas energias, tanto a luz quanto a sombra. E quando a alma alcança a Lua, que é a primeira esfera, a alma está agora preenchida com a energia de todos os 6 planetas em estado puro, ou seja, até aí o momento que ele desceu para a Lua, ele ainda não tem nenhuma mistura. Aí daqui a pouco vocês vão entender o porquê. A Lua dá energia à alma para nascer. É ela, né, que mistura as puras energias dos planetas, deixando as energias combinadas. A alma então espera para nascer na Terra. Assim, a Lua se torna a morada temporária para as almas prestes a nascerem, antes de serem transportadas da esfera lunar. E esse nascimento, esse transporte acontece entre uma lua nova e uma lua cheia, o que a gente chama na astrologia de lunação pré-natal. E vocês ou muitos de vocês que já tiveram nenê e alguém falou para você assim: você já tá no 8º, tá chegando no 9º mês, ou já chegou no 9º mês, tá completando, e alguém vai falar assim: mas quando virar a lua, vai nascer, né? Por quê? É o que a gente chama de lunação pré-natal. E quando chega a lunação, lua nova ou lua cheia, as almas são, vamos dizer assim, entre aspas, liberadas da lua e são transportadas à Terra para nascer a partir desta lunação até a lunação seguinte. E se a gente pegar um texto religioso, quando a expressão se diz assim: faça-se a luz, fala do primeiro movimento, ritmo e vibração. O feto se movimenta no útero, que é um lugar fechado, regulado pelos movimentos rítmicos da mãe, e também ele está na escuridão. Somente quando ele é expelido do útero é que se torna um ser vivente independente. Até então, tudo ele respirava pelo cordão umbilical da mãe, ele se alimentava pelo cordão umbilical da mãe, tudo estava em independência da mãe. Então, quando se diz aí a frase faça-se a luz, quer dizer o elemento fogo. Essa luz que a gente está falando é o elemento fogo primordial, o elemento que se dá à vida. Então, o elemento primordial na ordem da criação. Por quê? Primeiro temos o elemento fogo, depois temos o elemento ar,
depois o elemento água e finalizando o elemento terra. Eu vou explicar aqui para vocês. O elemento fogo, ele é alimentado pelo elemento ar. Vocês já viram quando você assopra um fogo de uma churrasqueira, como ele aumenta? Então, se não houver o oxigênio, esse elemento fogo acaba. Então, a primeira junção foi fogo com ar. Aí, esse elemento fogo com ar, ele vai gerar o que? A evaporação. Vai gerar o que? A água, que é o terceiro elemento. Então, aí agora nós teremos 3 elementos concluídos. E por último, o elemento terra. O elemento terra é a consolidação dos 3 primeiros elementos, que a gente chamaria do corpo físico, né? E de tudo que é criado nesse planeta passa por esse processo. É o processo alquímico. É nesse momento em que a reencarnação é concluída. O ascendente, ele é o portal para uma nova reencarnação. O ascendente é o momento em que a energia cósmica entra no corpo, aquele corpo do bebezinho, né? Da nova pessoa, do novo ser que está ali, que acabou de nascer, através da sua primeira respiração. Quando se corta o cordão umbilical, quando a criança faz a sua primeira respiração, é que se marca o horário de nascimento. É nesse momento que a alma finaliza a reencarnação naquele corpo, o corpo de um bebê. É uma alma que está ali, que acabou de reencarnar. Então, o ascendente, ele é a própria Terra, né? Porque é o projeto do indivíduo, a sua vida nesse planeta. Ele, o corpo, nosso corpo é o elemento Terra em si, né? Nós temos o elemento fogo, que é o que nos dá a vida, que a gente poderia chamar o fogo da vida, ele poderia chamar de alma, de espírito. O elemento ar, que nós respiramos, né? E o elemento água seria o sangue que corre em nosso corpo. Então, através do ascendente, estuda seu corpo físico, a vitalidade, o temperamento da pessoa, a sua aparência externa, aquilo que é transmitido aos outros, a reação imediata e muitas vezes usada como arma de defesa em situações externas. Então, o ascendente, ele vai ser a primeira parte mais importante do mapa e é a parte mais individual do mapa. É ele em si, é o eu ali concretizado, transformado em matéria. Então, e a casa 1, que é a identidade, também ele fala da nossa autoestima, autoimagem, poder pessoal, né? A nossa entrada no plano material, que é através do nascimento, quem você pensa que é, como interage em relacionamentos, as condições de fama e de sucesso. Então aqui eu vou falar para vocês dos 12 ascendentes dos signos e de alguns planetas que podem estar dentro da casa 1, que vai influenciar esse ascendente. Não necessariamente a casa do ascendente tenha algum planeta, mas se ele estiver lá, ele vai dar um quê a mais dentro da personalidade desse novo indivíduo que acaba de chegar na Terra. Então vamos lá. O ascendente em Áries, ele geralmente ele vai ser extrovertido, ele põe a sua cabeça na frente e começa a agir. É por isso que o ariano, ele tem como característica, geralmente, uma testa mais proeminente, né? Então, quando você olha para um ariano descendente, tá? Não vamos confundir com o signo solar, que é uma outra coisa que eu falarei outro dia para vocês.
Então, é como se tivesse escrito na testa. A casa 1 representa, na verdade, principalmente essa parte, o rosto, principalmente a testa. Então, o ascendente em Áries, ele tem muita força na cabeça. Se vocês lembrarem que Áries é um carneiro, e sabemos que como o carneiro, ele age de forma utilizando a sua cabeça como a tua força maior. Então ele pode também forçar ou ser agressivo, impaciente, independente, e quando criança ele tende a ter muitas febres ascendentes com a cabeça, dependendo se houver determinados planetas dentro da casa 1. O ascendente em Touro, né? Ele naturalmente, ele tem um charme, uma personalidade agradável, é um dos signos mais amigáveis do zodíaco. Ele aprende com as experiências diretas e pessoas e coisas. E quando não está interessado, ele fecha os ouvidos e não escuta. É aquela coisa que alguém vai falar assim, nossa, mas que teimosia. Não é que é teimosia. O taurino de ascendente, ele é muito determinado em seguir os seus próprios valores e conceitos, até que ele mude de ideia. Mesmo que ele esteja errado, até que ele aprenda com pessoas e coisas, ele vai continuar agindo assim. Ele tem tendência à inércia e reação lenta. A tendência à inércia não quer dizer que ele seja preguiçoso. Significa que ele não quer gastar energia com coisas que ele não tem interesse, ou que não serve, ou que não são relativos aos valores dele. Essa é a posição, o posicionamento que um taurino toma de ascendente. E ele quer ser apreciado e se retrai imaginando que foi rejeitado. Ou por isso que o taurino ele é muito na dele, tá? E ele também não é muito de socializar não, principalmente se ele tem um ascendente em Touro. Gêmeos. Bom, o sistema nervoso ele influi na falta de coordenação e em falar demais. Porque Gêmeos é um signo de ar e o negócio dele, né? Ele é relacionado muito com o racional. E dentro da casa 1, ele está numa casa de um signo de fogo, que o elemento exige outras formas de agir. Além disso, né, Gêmeos, o ascendente, eles são duas personas. Lembre-se que é uma menina, um menino. Nunca são. Todo mundo acha que o signo de Gêmeos é 2 meninos ou 2 meninas. Não, é dualidade. É o masculino e o feminino. É a primeira representação da dualidade. Ele quer ter cultura e refinamento. E ele é adaptável e dispersivo, porque a mente dele é muito rápida. Então ele tá toda hora mudando de foco. E para algumas pessoas isso parece dispersão. Se aquilo não interessar para ele, ou se ele já viu aquilo e não tem mais interesse naquele ponto, ele vai seguir para um outro ponto. Ascendente em Câncer, né? Então ele tem uma ligação familiar muito forte, já que é um signo maternal. Ele tem muito interesse na própria casa, né? Por isso, a própria casa do caranguejo, né, representada pela sua casca. No caso do homem, ele pode ter uma alma feminina, mas não confundam com sexualidade. Não é nada disso. Significa que ele tem mais uma alma, mais no sentido maternal. Ele é mais preocupado com a família do que homens que não têm um ascendente no signo de Câncer. É nesse sentido. Ele tem uma longa memória do passado, uma imaginação e timidez andam junto e pode ter contato com o público, mas
não é muito que ele goste. Ele gosta mais do aconchego da própria casa. Esse público, na verdade, ele é bem aí seleto. É mais as amizades íntimas. Principalmente porque o ascendente em Câncer é um signo de água, então ele é muito reservado com relação a isso. O ascendente em Leão. Ele é extrovertido, ele quer aparecer, ele é o brilho do sol, já que Leão é regido pelo sol. Conforme aplicar esse brilho, pode ter recompensas ou pagar caro, porque o ascendente Leão, ele é muito orgulhoso. Então, assim, esse orgulho às vezes quebra muitos leoninos. Ele é romântico da forma dele, idealista, íntegro e corajoso, mas muitas vezes egoísta. Com relação aos filhos, o leonino, ele realmente vai defender como uma fera. Ascendente em Virgem. Ele pode ter uma aparência jovem, em média 10 anos mais novos do que realmente são. Eles são sensíveis, são sujeitos a sentir-se inadequados ou com um complexo de inferioridade. Eles são muito prestativos e quietos, mas esse ser quieto aqui significa, na verdade, que eles são muito observadores. Começa a trabalhar cedo e pode perder em rotinas em detalhes. Todo virginiano de ascendente ou não, eles são muito detalhistas. Mas desenvolve-se com treinamento e técnicas, porque eles gostam muito do perfeccionismo. O ascendente é em Libra, voltado para os relacionamentos e cooperação. Eles precisam de companhia e eles precisam socializar. Mas o libriano, ele é muito assim de querer agradar gregos e troianos, o que às vezes os coloca em confusão. Eles podem ser indecisos porque vê os dois lados. Procura o equilíbrio, raro de ser encontrado, e eles também possuem muito charme. Eles também emanam beleza, igual aos taurinos, mas os librianos, eles pertencem à casa 7, então é a casa dos relacionamentos. Então, para eles é muito importante os relacionamentos sociais e também os relacionamentos românticos. O ascendente Escorpião. Ele é reservado, ele esconde-se através de uma máscara. Respeitável e grande força interna. Ele pode ser criativo, perceptivo, mas também sarcástico. Fere com a língua. Ele é vingativo e também curador. Vamos lembrar que tudo é dual, né, gente? E o Escorpião, ele por ser do elemento água e pertencer à casa 8, ele sente tudo de forma muito profunda. Na verdade, ele está sempre numa posição de defesa, porque no fundo ele é muito frágil no sentido emocional, no sentido do que ele sente as maldades humanas, ele conhece muito bem como que é o modus operandi dos seres humanos, então ele se precipita quanto a isso e aí ele fica na defensiva mesmo. Então ele é muito na dele e se você mexer com um escorpiano, você pode se dar muito mal. O ascendente em Sagitário. Ele é otimista, ele é jovial, ele quer viver bem, promete demais. Ele quer liberdade. Sagitário, ele é, vamos dizer assim, é o amigo da festa. Ele quer liberdade em todos os sentidos. Tem muito senso do humor, né? O sagitariano, ele perde o amigo, mas não perde a piada. Por dentro, tem uma tensão nervosa. Ele pode ser desorganizado e também inquieto, não para. Quer ver muitas coisas, a vida nunca lhe é rotineira, ele não quer perder todas as oportunidades da vida. E ele pode ser filosófico ou espiritual, já que ele pertence à casa 9. Já o capricorniano, o ascendente desse signo, ele é frágil na infância, porém forte mais tarde.
Ele é trabalhador porque ele tem muita ambição material. O foco dele é matéria, 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 dinheiro, dinheiro. Perde as coisas agradáveis da vida porque está interessado em coisas mais úteis. Persistente e também parece como se fosse uma fortaleza. Ele é disciplinado, mas às vezes é limitado com relação às emoções. Ele está sujeito à arrogância e às vezes a um falso orgulho. E ele consegue realizar muitas coisas, só que essa realização chega sempre bem mais tarde para ele do que para os outros signos. O ascendente em Aquário. Ele é amigável, atraente, tem uma aproximação positiva, ele é voltado para o coletivo e está 100 anos à frente de todos os outros signos. A sua teimosia, ela está ligada à sua rebeldia. Pode ser inventivo, faz as coisas de forma diferente, pensa diferente e ele pode ser rebelde. Ascendente em Peixes. Tem pouca energia física porque gasta reagindo emocionalmente à vida. Ele vive uma dualidade. Lembramos que o ascendente ele se sacrifica ou ele é vítima. Compassivo, introspectivo, desligado ou perdido no mundo dos sonhos. A imaginação e a criatividade de um pisciano é longe, signo de água, né? Ele não enfrenta, mas prefere afastar-se. Como todos os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, todos são manipuladores. Os signos de água, eles agem na mente, no inconsciente. Se você tiver o Sol na casa do ascendente, por exemplo, independente do signo que esteja lá, vamos ver alguns planetas dentro da casa do ascendente? Então, por exemplo, se uma pessoa tem, vamos lá, ascendente X e tem o Sol lá dentro daquela casa, o que muda? Esse planeta, ele vai, vamos lá, planeta, a gente está falando de planeta, porque está falando de astrologia, não estou falando de astronomia, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza, mas eu estou falando de astrologia, então todos são chamados de planetas. Então, o Sol na casa 1, a pessoa desde muito pequeno, ele é uma criança competitiva, porque ele quer brilhar. O Sol na casa 1 trata tudo como uma grande competição, principalmente se for um signo de fogo. Então, o Sol na casa 1 se dá muito bem se ele estiver no signo de Áries, no signo de Leão e no signo de Sagitário. Ele não aceita receber ordens, porque ele gosta de mandar, né? Ele gosta de reinar. É egoísta e em relacionamentos quer que o parceiro se curve a ele. Pode seguir carreiras esportivas, gosta de mandar e como o Sol está na casa 1, mostra suas características solares. É diferente dos outros ascendentes que não tem um signo solar na casa 1, porque quando você não tem o Sol nessa casa, você vai mostrar a sua máscara, que é o teu ascendente, independente de outros planetas estejam junto com o seu ascendente. Então, nesse caso, é diferente. Com o Sol na casa 1, ele vai mostrar suas características solares. E pode ser muito, às vezes, agressivo, tirador de sarro, se acha autossuficiente e se comporta como um rei. E se for a Lua na casa 1? Bom, em mapas femininos, pode ter bastante habilidades para lidar com as emoções. É também uma pessoa muito sensível, né? A Lua, a gente sabe que mexe com as emoções, absorvendo todas as energias do ambiente, tanto em mapas de homem como de mulher. E essa Lua tem apego ao corpo e pode ter medo também de esportes com água e tem excesso de psique. Se o ascendente estiver em Câncer, tem muita popularidade, porque a Lua, ela é um fator de fama dentro do mapa. Se a Lua, por exemplo, está no ascendente, aquela pessoa se torna uma pessoa
que chama atenção de alguma forma, um carisma para a fama. E se for Mercúrio na casa 1, na casa do ascendente? É a melhor posição para Mercúrio. Porque quando criança aprende tudo muito rápido, falante em sala de aula e extremamente sincero. Gosta de muitos assuntos diferentes e para todas as discussões desenvolve muito bem, mas não com profundidade. É uma pessoa jovial, gosta dos assuntos de jovens, mesmo que ele não seja mais jovem. Tende a fazer cirurgia plástica para manter a jovialidade. O envelhecimento tende a ser um tema difícil para quem tem Mercúrio na casa 1. Ele não aceita o envelhecimento, né? Ele não aceita essas mudanças do corpo, porque Mercúrio é o jovem do zodíaco, ele está sempre jovem. E na via positiva está o tempo todo pensando em empreendimento, né? É uma mente muito voltada ao comércio. Ele não gosta de depender de ninguém, ele gosta de ter seu próprio negócio, mas é uma pessoa carismática. E se for Marte na casa 1? Ele tem a pele mais rosada, né? Aquela bochechinha assim, mais... Ele pode sentir muito calor, também ele deve evitar alimentos que têm pimenta. Por outro lado, tem grande capacidade de digestão e consegue músculo facilmente. Em signos de fogo e de água, esse Marte associa a beleza. Ele também é corajoso e sexy. E uma mulher com Marte na casa 1, ela pode ser muito sexy para os homens também, porque Marte rege realmente a questão do sexo em si. Pode ser uma personalidade tão dominadora que pode afugentar também as pessoas, já que Marte ali, ela no ascendente, ele tem a tendência um pouco a brigar com as pessoas por quaisquer motivos, porque já tá na casa 1, que é a casa de Áries, num signo, um planeta marciano que tem tudo a competir, né? Ele quer competição. Então, e fala o que vem na mente, vai. Agora, por exemplo, se Marte na casa 1 estiver num signo inimigo, por exemplo, como Virgem ou Gêmeos, aí pode ter muitos acidentes em determinada época da vida, porque gosta de esportes radicais. Esses acidentes podem ser na cabeça, ter inflamações e inchaços na infância. E se for Vênus na casa 1? Vênus na casa 1, ele é muito diplomático, né? Muito tato com as pessoas. E Vênus dá uma capacidade de influência social que será muito forte. Ele vai conseguir penetrar sempre em ambientes diferentes e conseguir falar as suas ideias sem agredir as outras pessoas. Aquela pessoa diplomática, com muito tato, com uma boa conversa, né? Agradável, porque Vênus dá diplomacia. E ainda conseguir ser sincero. Será admirado pelo tato, pela diplomacia e mais ainda pela sinceridade. Então tem grande poder de ascensão social e ainda tem muitos seguidores femininos, especialmente da mesma idade. E Vênus na casa 1, ele dá beleza para esse ascendente. E se for Júpiter na casa 1? Qualquer planeta que vá na casa 1, mostramos, ele acaba sendo bastante proeminente. E Júpiter expande isso. É como se tivesse escrito na testa, né? Algo assim, porque Júpiter aqui, ele ganha força direcional. É um planeta da inteligência. E se ele estiver debilitado, por exemplo, em signos de terra, ele encorpa, deixando a pessoa um pouco mais acima do peso. E quais são os signos de terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Agora, caso Júpiter esteja nos signos de fogo ou água, ele faz incrivelmente bem.
Nesses casos específicos também Júpiter da beleza física, não é só Vênus. E pode ter interesse em culturas estrangeiras, porque Júpiter rege a casa 9, que tem esses temas, e no ascendente ele pode ser poliglota e também um diplomata. E se for Saturno na casa 1? Aí Saturno na casa 1, vamos lá. Saturno é um planeta do karma, e aonde ele vai significa aonde nós temos pendências kármicas. Existem outras pendências kármicas com outros planetas, mas não é o ponto agora. Saturno na casa 1 significa que você maltratou o seu corpo, que fez escolhas pouco inteligentes de saúde ou estilo de vida. Nessa encarnação é justamente desenvolvendo sua autoestima. Se Saturno estiver em signos de fogo ou de água, pode ter a sua estatura corporal um pouco mais encurtada, ou seja, você não vai ser tão alto assim. A constituição física geralmente é extremamente magra. Geralmente em signos de água também pode até ser extremamente alto, porque a água ela é adaptável. Tem um sistema imunológico mais fraco e pode se encontrar mais frequentemente doente. É preciso comer mais alimentos frutíferos e bastante vitamina C. E se for Urano na casa 1? Para quem tem Urano aqui, chega a ser um tema de frustração e sofrimento, por pensar assim. Essa posição, a pessoa é filantrópica, tem amor pela humanidade, é amiga de todas as outras pessoas e respeita as excentricidades ideológicas das outras pessoas, desde que elas também respeitem a sua excentricidade. Então aí, né, se não tiver reciprocidade nesse respeito, Urano não vai respeitar também. É uma pessoa cheia de ideias em relação ao ideal de sociedade e incorpora de maneira física os ideais da sociedade em que vive. Essa pessoa de Urano na casa 1, na casa do ascendente, pode querer fazer questão de não ser aceita. Sente prazer em não se enquadrar em determinado estereótipo. Urano não significa que quer alguma liberdade de tolerância. Ela gosta de ser o oposto. Ela gosta de ser diferente. Ela tem prazer com isso. E se for Netuno na casa 1? Bom, essa pessoa é como se ela tivesse uma antena na cabeça, né? Netuno capta todos os estímulos do ambiente, de imediato e até distante. O que faz ser uma pessoa super sensível a tudo, mais do que quem tem a Lua na casa 1. E Netuno nessa posição deixa a pessoa ser tão sensível que chega até o ponto de sentir a dor do outro. Ele sofre junto. Ele é empático com a dor do outro e com o mais fraco. Tem tendências humanitárias a se envolver nesse tipo de atividade. E quando olha para os problemas do mundo e não consegue entender o porquê, sente uma profunda tristeza existencial e começa a desenvolver uma dor, uma culpa existencial também. É preciso focar mais na sua realidade imediata, no seu ambiente ao redor. Não conhece o próprio corpo e ele é um mistério para a própria pessoa, né? Eles podendo haver muita idealização do próprio corpo e podendo desencadear numa desilusão quando em algum momento da vida esse conceito, né, essa idealização é revelado. E Netuno dá super beleza, porque Netuno é a 8ª de Vênus. E se for Plutão na casa 1? Tem uma personalidade muito escondida. Chega a beirar uma obsessão de querer se esconder. É uma pessoa muito difícil de acessar e tem muitos segredos, por serem extremamente dolorosos ou porque esses segredos acabam colocando a pessoa a um nível muito profundo de vulnerabilidade. Então, arbitrariamente, quem tem Plutão na casa 1 acaba se escondendo. Então, ele tende a ser solitário, preferindo também às vezes à noite. Aparência como de Plutão.
As pessoas veem Plutão nessa pessoa. Por se tratar da casa de Áries, é como se Plutão estivesse na própria testa, escrito, perdão. Pode aparentar como uma pessoa ameaçadora do ponto de vista de quem a vê. Plutão na casa 1, ele intimida as pessoas, então as pessoas têm certo receio de chegar nessa pessoa aí. Tende a achar que as pessoas estão tentando te ferir, te prejudicar e vive um inferno plutônico. Tem um instinto de sobrevivência muito forte. Plutão rege o cérebro reptiliano e por isso pode ser muito procurada para ouvir pessoas que estão precisando desabafar coisas que não consegue falar para ninguém. É como se uma pessoa com Plutão no ascendente irradiasse coisas reprimidas e vai experimentar o pior das pessoas, a amargura, a repressão, especialmente nos primeiros anos de vida. Quem tem Plutão na casa 1, ele não é destruído por ninguém. Se ele não controlar essas energias e não administrar e superar, ele acaba sendo o próprio destruidor de si, uma energia autodestrutiva. Plutão é a 8ª de Marte. Bom, eu vou ficando por aqui e se ressoou com você, curta, compartilhe com quem possa interessar e nos vemos em breve. Que sua alma brilhe forte e que seu coração transborde amor. Até mais!